Capítulo 3. Das sessões secretas. Artigo 92. A sessão secreta será convocada, com a indicação precisa de seu objetivo. Inciso 1. Automaticamente, a requerimento escrito de comissão, para tratar de matéria de sua competência, ou do colégio de líderes ou de, pelo menos, 1/3 da totalidade dos membros da Câmara, devendo o documento permanecer em sigilo até ulterior deliberação do plenário. Inciso 2. Por deliberação do plenário, quando o requerimento for subscrito por líder ou 1/5 dos membros da Câmara. Parágrafo único. Será secreta a sessão em que a Câmara deva deliberar sobre: Inciso 1. Projeto de fixação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas. Inciso 2. Declaração de guerra ou acordo sobre a paz. Inciso 3. Passagem de forças estrangeiras pelo território nacional, ou sua permanência nele. Inciso 4. Revogado pela Resolução nº 57, de 1994. Artigo 93. Para iniciar-se a sessão secreta, o presidente fará sair do recinto das tribunas, das galerias e das demais dependências anexas as pessoas estranhas aos trabalhos, inclusive os funcionários da casa, sem prejuízo de outras cautelas que a mesa adotar no sentido de resguardar o sigilo. Parágrafo 1º. Reunida a Câmara em sessão secreta, deliberar-se-á, preliminarmente, salvo na hipótese do parágrafo único do artigo precedente, se o assunto que motivou a convocação deve ser tratado sigilosa ou publicamente. Tal debate, porém, não poderá exceder a primeira hora, nem cada deputado ocupará a tribuna por mais de 5 minutos. Parágrafo 2º. Antes de encerrar-se a sessão secreta, a Câmara resolverá se o requerimento de convocação, os debates e deliberações, no todo ou em parte, deverão constar da ata pública, ou fixará o prazo em que devam ser mantidos sob sigilo. Parágrafo 3º. Antes de levantada a sessão secreta, a ata respectiva será aprovada e, juntamente com os documentos que a ela se refiram, encerrada em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelos membros da mesa, e recolhida ao arquivo. Parágrafo 4º. Será permitido a deputado e a ministro de Estado que houver participado dos debates reduzir seu discurso a escrito para ser arquivado num segundo envelope igualmente lacrado, que se anexará ao invólucro mencionado no parágrafo anterior, desde que o interessado prepare em prazo não excedente de uma sessão. Artigo 94. Só deputados e senadores poderão assistir às sessões secretas do plenário, os ministros de Estado, quando convocados, ou as testemunhas chamadas a depor participarão dessas sessões apenas durante o tempo necessário. Capítulo 4. Da interpretação e observância do regimento. Seção 1. Das questões de ordem. Artigo 95. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a interpretação deste regimento, na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição Federal. Parágrafo 1º. Durante a ordem do dia só poderá ser levantada questão de ordem atinente diretamente à matéria que nela figure. Parágrafo 2º. Nenhum deputado poderá exceder o prazo de 3 minutos para formular questão de ordem, nem falar sobre a mesma mais de uma vez. Parágrafo 3º. No momento de votação, ou quando se discutir e votar redação final, a palavra para formular questão de ordem só poderá ser concedida uma vez ao relator e uma vez a outro deputado, de preferência ao autor da proposição principal ou acessória em votação. Parágrafo 4º. A questão de ordem deve ser objetiva, claramente formulada, com a indicação precisa das disposições regimentais ou constitucionais cuja observância se pretende elucidar, e referir-se à matéria tratada na ocasião. Parágrafo 5º. Se o deputado não indicar, inicialmente, as disposições em que se assenta a questão de ordem, enunciando-as, o presidente não permitirá a sua permanência na tribuna e determinará a exclusão, da ata, das palavras por ele pronunciadas. Parágrafo 6º. Depois de falar somente o autor e outro deputado que contra-argumente, a questão de ordem será resolvida pelo presidente da sessão, não sendo lícito ao deputado opor-se à decisão ou criticá-la na sessão em que for proferida. Parágrafo 7º. O deputado que quiser comentar, criticar a decisão do presidente ou contra ela protestar poderá fazê-lo na sessão seguinte, tendo preferência para uso da palavra, durante 10 minutos,
a hora do expediente. Parágrafo 8º. O deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão da presidência para o plenário, sem efeito suspensivo, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que terá o prazo máximo de 3 sessões para se pronunciar. Publicado o parecer da comissão, o recurso será submetido na sessão seguinte ao plenário. Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da mesa número 71, de 2005. Parágrafo 9º. Na hipótese do parágrafo anterior, o deputado, com o apoiamento de 1/3 dos presentes, poderá requerer que o plenário decida, de imediato, sobre o efeito suspensivo ao recurso. Parágrafo 10. As decisões sobre questão de ordem serão registradas e indexadas em livro especial, a que se dará anualmente ampla divulgação. A mesa elaborará projeto de resolução propondo, se for o caso, as alterações regimentais delas decorrentes, para apreciação em tempo hábil, antes de fim do biênio. Seção 2. Das reclamações. Artigo 96. Em qualquer fase da sessão da Câmara ou de reunião de comissão, poderá ser usada a palavra para reclamação, restrita durante a ordem do dia à hipótese do parágrafo único do artigo 55 ou as matérias que nela figurem. Parágrafo 1º. O uso da palavra, no caso da sessão da Câmara, destina-se exclusivamente à reclamação quanto à observância de expressa disposição regimental ou relacionada com o funcionamento dos serviços administrativos da Casa, na hipótese prevista no artigo 264. Parágrafo 2º. Um membro de comissão pode formular reclamação sobre ação ou omissão do órgão técnico que integre. Somente depois de resolvida, conclusivamente, pelo seu presidente, poderá o assunto ser levado, em grau de recurso, por escrito ou oralmente, ao presidente da Câmara ou ao plenário. Parágrafo 3º. Aplicam-se às reclamações as normas referentes às questões de ordem, constantes dos parágrafos 1º a 7º do artigo precedente. Capítulo 5. Da ata. Artigo 97. Lavrar-se a ata com a sinopse dos trabalhos de cada sessão, cuja redação obedecerá a padrão uniforme adotado pela mesa. Parágrafo 1º. As atas impressas ou datilografadas serão organizadas em anais, por ordem cronológica, encadernadas por sessão legislativa e recolhidas ao arquivo da Câmara. Parágrafo 2º. Da ata constará a lista nominal de presença e de ausência às sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara. Parágrafo 3º. A ata da última sessão, ao encerrar-se a sessão legislativa, será redigida, em resumo, e submetida à discussão e aprovação, presente qualquer número de deputados, antes de se levantar a sessão. Artigo 98. O Diário da Câmara dos Deputados publicará a ata da sessão do dia anterior, com toda a sequência dos trabalhos. Parágrafo 1º. Os discursos proferidos durante a sessão serão publicados por extenso na ata impressa, salvo expressas restrições regimentais. Não são permitidas as reproduções de discursos no Diário da Câmara dos Deputados com o fundamento de corrigir erros e omissões, as correções constarão da sessão errata. Parágrafo 2º. Ao deputado é lícito retirar na taquigrafia, para revisão, o seu discurso, não permitindo a publicação na ata respectiva. Caso o orador não devolva o discurso dentro de 5 sessões, a taquigrafia dará à publicação o texto sem revisão do orador. Parágrafo 3º. As informações e documentos ou discursos de representantes de outro poder que não tenham sido integralmente lidos pelo deputado serão somente indicados na ata, com a declaração do objeto a que se referirem, salvo se a publicação integral ou transcrição em discurso for autorizada pela mesa. A requerimento do orador, em caso de indeferimento, poderá este recorrer ao plenário, aplicando-se o parágrafo único do artigo 115. Parágrafo 4º. As informações enviadas à Câmara em virtude de solicitação desta, a requerimento de qualquer deputado ou comissão, serão, em regra, publicadas na ata impressa, antes de entregues, em cópia autêntica, ao solicitante, mas poderão ser publicadas em resumo ou apenas mencionadas, a juízo do presidente, ficando, em qualquer hipótese, o original no arquivo da Câmara, inclusive para o fornecimento de cópia aos demais deputados interessados. Parágrafo 5º.
Não se dará publicidade a informações e documentos oficiais de caráter reservado. As informações solicitadas por comissão serão confiadas ao presidente desta pelo presidente da Câmara para que as leia a seus pares. As solicitadas por deputado serão lidas a este pelo presidente da Câmara. Cumpridas essas formalidades, serão fechadas em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado por 2 secretários, e assim arquivadas. Parágrafo 6º. Não será autorizada a publicação de pronunciamentos ou expressões atentatórias do decoro parlamentar, cabendo recurso do orador ao plenário. Parágrafo com redação adaptada aos termos da Resolução nº 25, de 2001, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 7º. Os pedidos de retificação da ata serão decididos pelo presidente, na forma do artigo 80, parágrafo 1º. Artigo 99. Serão divulgados pelo programa Voz do Brasil as atividades das comissões e do plenário e os pronunciamentos lidos ou proferidos da tribuna da Câmara, desde que em termos regimentais.